Eles nunca saberão como eu realmente sobrevivi àqueles anos difíceis, nem sobre o homem que amei em silêncio por 7 décadas. Meu nome é Rosa Benedetti e tenho 89 anos. Minhas mãos tremem agora enquanto seguro esta fotografia menos amarelada pelo tempo, marcada por tantas vezes que a escondi. Por 70 anos, mantive este segredo enterrado mais fundo que os caroços de azeitona que plantávamos em nosso pátio. Mais fundo que o medo que carregávamos em nossos corações durante aqueles dias desafiadores e belos. Veja bem, quando as pessoas me perguntam sobre aqueles tempos, elas querem ouvir sobre coragem, sobre sobrevivência, sobre como uma garota de 20 anos conseguiu manter sua família segura quando o mundo estava mudando ao nosso redor. Elas querem saber sobre o pão que encontrei, os oficiais que convenci, as noites que passei ouvindo o som de passos nas pedras do calçamento. Mas elas nunca perguntam sobre amor. Nunca perguntam sobre o coração que batia dentro do peito desta jovem mulher. O coração que escolheu amar o homem mais impossível, no momento mais impossível. Nunca perguntam sobre as cartas que nunca enviei, as palavras que nunca falei. A escolha que fiz que salvou minha família, mas quebrou algo dentro de mim que nunca se curou completamente. Até agora, deixei que acreditassem no que queriam acreditar. Que eu era simplesmente corajosa, que eu era simplesmente forte, que eu estava simplesmente sozinha. Mas enquanto me sento aqui em minha cozinha em Montaroso, ao mar, olhando para as mesmas águas do Mediterrâneo que uma vez refletiram os fogos do conflito, não posso mais carregar esse peso sozinha. Minha neta se mudou para Milão. Meus vizinhos acham que sou apenas mais uma velha alimentando gatos e cuidando de gerânios. Eles não sabem que a cada pôr do sol ainda olho em direção às colinas e me lembro de um par de olhos que viu através da minha alma. Eles não sabem que por 70 anos, todo dia 15 de setembro, caminhei até a antiga igreja de San Giovanni e acendi uma vela, não pelos que partiram, como eles supõem, mas pelos vivos, por um amor que sobreviveu quando tudo mais estava desmoronando. Esta noite, contarei a vocês a verdade, toda ela, porque alguns segredos são pesados demais para levar ao túmulo, e alguns amores são belos demais para permanecer não contados. Mas primeiro, vocês devem entender o mundo em que vivíamos. Vocês devem entender o que significava ser jovem e com medo e desesperadamente, impossivelmente apaixonada quando o próprio ato de amar poderia significar perigo para todos que você amava. Nasci em 1923, em uma vila tão pequena que mal aparece nos mapas, Castelmezzano. Empoleirada como um ninho de pássaro nos penhascos rochosos da Basilicata. Meu papai, Giuseppe, era um pedreiro que esculpia anjos de mármore quando havia trabalho, e esculpia a esperança do ar quando não havia. Minha mamãe, Lucha, tinha mãos que podiam fazer milagres com farinha e água, mãos que cheiravam a alecrim e preocupação. Não éramos ricos, mas também não éramos pobres. Tínhamos nossa pequena casa, com as venezianas azuis, nossas oliveiras que nos davam azeite para o inverno, nossas galinhas que forneciam ovos quando se sentiam generosas. Eu tinha 2 irmãos mais novos, Marco, que tinha 17 anos e sonhava em se tornar médico, e o pequeno Antônio, que tinha apenas 14 anos, mas conseguia fazer qualquer um rir, mesmo quando não havia nada para se rir. A vida era simples. Então, eu acordava antes do amanhecer para ajudar a mamãe com o pão, caminhava até o mercado com nossa cesta de madeira, passava as tardes remendando roupas ou ajudando o papai em sua oficina. À noite, nos reuníamos ao redor de nosso pequeno rádio e ouvíamos música de Roma, ou o papai nos contava histórias de seu avô que lutou pela unidade italiana. Eu não era considerada a garota mais bonita de nossa vila. Menos essa honra pertencia a Caterina Rossi, com seus cabelos dourados e olhos verdes menos, mas era conhecida pelo meu espírito ardente. Rosa tem fogo no sangue, diziam as velhas, às vezes com admiração, às vezes com preocupação. Eu falava o que pensava quando outros ficavam calados. Defendia os fracos quando outros desviavam o olhar. Minha mamãe balançava a cabeça e dizia: Rosa, essa sua língua vai te meter em problemas um dia. Ela não fazia ideia de quão proféticas essas palavras seriam. Os tempos difíceis chegaram até nós lentamente, como uma sombra rastejando por nossas montanhas. Primeiro,
Ouvimos histórias das cidades maiores. Então, jovens começaram a desaparecer de nossa vila menos chamados para servir seu país, diziam. Embora muitos partissem no meio da noite, sem se despedir, a comida se tornou escassa. Nosso rádio começou a transmitir mais avisos que música. Em 1943, quando eu havia acabado de fazer 20 anos, os problemas não eram mais algo que acontecia com outras pessoas em outros lugares. Estavam em nossas cozinhas, contando nossas rações de farinha, estavam em nossos quartos, nos mantendo acordados com o som de aviões passando por cima. Estavam em nossas igrejas, onde rezávamos por filhos e maridos e irmãos cujos rostos talvez nunca víssemos novamente. Os soldados estrangeiros chegaram em setembro, como uma maré cinza lavando nossas colinas. Estabeleceram postos de controle nas estradas, tomaram casas para seus oficiais, afixaram avisos em italiano quebrados sobre toques de recolher e penalidades por comportamento suspeito. Suas botas ecoavam contra nossas pedras antigas. Um ritmo que falava de controle, de poder, de vidas que poderiam ser mudadas com um único comando. Mas mesmo então, mesmo quando a incerteza se instalou em nossos ossos como o frio de inverno, eu não poderia ter imaginado o que estava por vir. Não poderia ter imaginado que em apenas algumas semanas conheceria o homem que mudaria tudo, o homem cujo amor se tornaria tanto minha salvação quanto meu maior fardo, o homem que nunca parei de amar, mesmo nunca tendo pronunciado seu nome em voz alta. A primeira vez que realmente entendi o que aqueles tempos difíceis significavam. Estava na fila para pão, na padaria da Senhora Moretti. Era outubro, e o ar matinal mordia nossos rostos como pequenos dentes. Eu estava esperando desde antes do amanhecer, segurando nossos cartões de racionamento e as poucas liras que papai havia conseguido ganhar, esculpindo uma lápide para a família. Benedete, sem relação conosco, apenas a crueldade de compartilhar um nome com aqueles que haviam partido. Havia 12 mulheres na minha frente, todas envoltas em xales pretos, todas tentando não olhar para as bochechas encovadas umas das outras. Todas fingindo que não podíamos ouvir nossos filhos chorando de fome em casa. Havíamos aprendido a nos tornar pequenas, invisíveis, insignificantes. As autoridades haviam deixado claro que qualquer reunião de mais de 3 pessoas poderia ser considerada suspeita. Até mesmo esperar por pão havia se tornado um ato de rebelião silenciosa. Quando finalmente chegou minha vez, Senhora Moretti me olhou com olhos que haviam envelhecido 10 anos em 10 meses. Apenas meio pão hoje, Rosa, sussurrou. O carregamento de farinha nunca chegou. Meio pão para uma família de 5. Olhei fixamente para o pão pequeno e escuro em minhas mãos, menos mais serragem que trigo, e senti algo rachar dentro do meu peito. Não, meu coração. Corações podem ser consertados. Isso era algo mais profundo, algo que deixaria cicatrizes que carrego até hoje. Caminhei para casa, devagar, tentando esticar aqueles poucos minutos antes de ter que enfrentar os olhos questionadores da mamãe. Antes de ter que ver meus irmãos dividirem suas porções para que papai e eu pudéssemos comer mais. Havíamos desenvolvido nossa própria matemática da sobrevivência. Quem precisava de mais energia para trabalhar, quem podia funcionar por mais tempo com menos comida. Quem estava crescendo e quem havia parado de crescer porque simplesmente não havia o suficiente para alimentar seus sonhos de ficar alto. Mas não era apenas a fome. Fome, nós podíamos entender. Fome era um inimigo com rosto, um problema com soluções potenciais. Era um medo que realmente nos consumia, o tipo de medo que te faz pular com o som de passos, que te faz praticar sorrir no espelho para que as autoridades não vejam seu terror, que te faz contar os esconderijos em sua casa toda noite antes de dormir. O medo tinha cores: cinza, como os uniformes que patrulhavam nossas ruas; preto, como a fumaça das casas que haviam sido revistadas e consideradas inadequadas; vermelho, como as manchas nas pedras do calçamento depois que Sr. Albert foi ferido por ser pego fora de casa depois do toque de recolher; branco, como o rosto da minha mamãe, quando percebeu que os comentários do papai contra o regime haviam sido ouvidos pelos ouvidos errados. Aprendemos novas orações naquele outono. Não aquelas do nosso catecismo,
mas as orações que você sussurra quando ouve botas se aproximando da sua porta. Por favor, deixem que passem. Por favor, deixem que não tenham ouvido sobre as palavras do papai. Por favor, deixem que não notem que Marco parece mais velho que seus 17 anos. Por favor, deixem que não vejam o medo em nossos olhos, porque medo os deixa desconfiados, e desconfiança os torna perigosos. Tornei-me uma especialista em invisibilidade. Aprendi a caminhar com os ombros curvados para dentro, meus olhos fixos no chão, minha expressão cuidadosamente neutra. Aprendi a falar com uma voz 2 tons mais baixa que o natural, porque mulheres jovens que soavam confiantes demais atraíam atenção. Aprendi a esconder minha figura sob vestidos largos e xales pesados, porque soldados longe de casa às vezes esqueciam a diferença entre desejo e força. Meus irmãos também mudaram. Marco, que sempre havia sido estudioso, começou a chegar em casa com os punhos arranhados e camisas rasgadas. Ele nunca nos contava o que acontecia, mas nós sabíamos. Os garotos mais velhos de nossa vila haviam formado sua própria irmandade de resistência. Menos nada organizado, nada político, apenas adolescentes que se recusavam a baixar a cabeça quando os ocupantes passavam. Eles escreviam mensagens nas paredes no meio da noite, ou moviam placas de estrada para enviar patrulhas na direção errada, ou redistribuíam comida de caminhões de suprimentos oficiais para famílias com crianças pequenas. O pequeno Antônio se tornou nosso mensageiro. Aos 14 anos, era pequeno o suficiente para rastejar por espaços que adultos não conseguiam alcançar, rápido o suficiente para correr informações entre casas, inteligente o suficiente para escutar as portas sem ser notado. Ele nos trazia notícias: quais estradas estavam sendo vigiadas, quais famílias haviam sido marcadas como suspeitas, quais de nossos vizinhos haviam começado a cooperar com os ocupantes, e papai começou a desaparecer. Não por doença ou fome, embora ambas estivessem cobrando seu preço. Ele desaparecia de vergonha. Vergonha de não poder proteger sua família. Vergonha de ter que ver sua esposa e filhos emagrecerem enquanto esculpia monumentos para aqueles que controlavam nossa vila. Vergonha de suas mãos fortes poderem moldar mármore, mas não conseguirem moldar um mundo onde seus filhos não tivessem que arriscar suas vidas por uma crosta de pão. Uma noite em novembro, enquanto nos sentávamos ao redor de nossa mesa, compartilhando um jantar de sopa, aguada e esperança, papai pôs sua colher de lado e olhou para cada um de nós por vez. Seus olhos estavam úmidos, embora nunca admitisse estar chorando. Preciso dizer algo a vocês, crianças, disse, sua voz áspera como lixa. Se algo acontecer comigo, se eles vierem me buscar, sua mamãe dirá o que fazer. Mas quero que prometam agora, todos os 3, que cuidarão uns dos outros. Que sobreviverão. Que se lembrarão de que esta família existiu e que nos amávamos. O maxilar de Marco se endureceu. Antônio alcançou a mão da mamãe, e eu senti algo se acender no meu peito. Não apenas o fogo que as velhas sempre diziam que estava no meu sangue, mas algo mais feroz, algo que queimaria o mundo, antes de deixar que algo ruim acontecesse às pessoas que eu amava. Não, papai, disse, surpresa com a força em minha própria voz. Nada vai acontecer com você. Não, vou deixar... Ele sorriu então. O primeiro sorriso real que eu havia visto dele em meses. Minha Rosa disse, minha pequena leoa, o que você poderia fazer contra forças tão poderosas? Não respondi a ele naquela noite. Não podia. Ainda não sabia do que era capaz. Até que extremo chegaria, que preços pagaria para manter essa promessa. Não sabia que em poucas semanas descobriria reservas de coragem que nunca soube que possuía, e que também descobriria um amor tão poderoso que quase destruiria tudo pelo que estava lutando para salvar. Mas estava prestes a aprender. A primeira vez que peguei comida que não era nossa, minhas mãos tremeram tão violentamente que quase derrubei o queijo. Era 10, e havíamos vivido de sopa de nabo por 6 dias. Antônio havia desmaiado 2 vezes, e as bochechas da mamãe haviam se tornado tão encovadas que ela parecia com os santos de nossa igreja menos bela e etérea, e de partir o coração. O depósito oficial de suprimentos ficava no antigo mosteiro de Santi Andalo,
nos arredores de nossa vila. Eu havia passado por ele dezenas de vezes, sempre mantendo os olhos baixos, sempre me apressando. Mas naquela manhã, notei algo. O guarda que geralmente vigiava a entrada lateral havia sido substituído por um soldado mais jovem que passava mais tempo fumando cigarros e, olhando para as montanhas do que vigiando moradores desesperados. Esperei até a mudança de turno da tarde, quando haveria exatamente 10 minutos de confusão, enquanto os novos guardas recebiam suas instruções. Vesti meu vestido mais velho, aquele que me fazia parecer uma mendiga, e envolvi minha cabeça no xale preto de luto da minha mamãe. Tornei-me toda a velha que já havia se arrastado por nossas ruas, invisível em sua dor e pobreza. A porta lateral estava destrancada, menos outro pequeno milagre, em um mundo que havia esquecido dos milagres. Deslizei para dentro, meu coração batendo tão alto que tinha certeza de que ecoaria pelas paredes de pedra. O depósito cheirava a carne curada e possibilidades. Prateleiras alinhavam as paredes, cheias de produtos enlatados, blocos de queijo, salames, pendurados como orações atendidas. Peguei apenas o que poderia caber no meu xale, sem criar saliências suspeitas. Uma pequena roda de pecorino, 2 latas de carne, um punhado de figos secos que me lembravam de tempos mais felizes. Enquanto rastejava de volta em direção à porta, ouvi passos, vozes estrangeiras, se aproximando. Não havia lugar para se esconder, exceto atrás de uma pilha de sacos de farinha. Pressionei-me contra a parede de pedra fria e prendi a respiração. As vozes se tornaram mais altas, mais próximas. Podia cheirar fumaça de cigarro e graxa para botas. Se me encontrassem, eu não seria a primeira jovem mulher a desaparecer na noite. Mamãe nunca saberia o que aconteceu comigo. Meus irmãos se culpariam por não me proteger. Mas eles passaram, as vozes desapareceram. Esperei outra eternidade, provavelmente apenas 5 minutos, menos antes de sair do meu esconderijo e escorregar de volta pela porta lateral. Quando cheguei em casa, meu corpo inteiro estava tremendo, mas eu tinha comida nas mãos. Comida, de verdade, comida que colocaria cor de volta nos rostos dos meus irmãos e apagaria, por uma noite pelo menos, as linhas de preocupação ao redor dos olhos da minha mamãe. Naquela noite, enquanto compartilhávamos o queijo e a carne adquiridos, enquanto provávamos a abundância pela primeira vez em meses, vi algo mudar nos rostos da minha família. Esperança, esperança perigosa e necessária. Onde você encontrou isso, Rosa? Perguntou mamãe, embora seu tom sugerisse que ela já sabia que não queria a resposta. Importa, respondi. Comemos esta noite, vivemos mais um dia. Papai estudou meu rosto através da luz da vela. Rosa, sem perguntas, disse firmemente. Não há mais escolhas inocentes, apenas sobrevivência. Daquela noite em diante, tornei-me a linha de vida da minha família para o mundo dos bem-alimentados. Aprendi os horários de cada guarda, os hábitos de cada sentinela. Descobri que o assistente do padeiro, Giorgio, podia ser convencido a separar pão de um dia em troca de pequenos favores, remendar suas camisas, levar mensagens para uma garota da vila vizinha que havia chamado sua atenção. Descobri que o cozinheiro estrangeiro, Hans, descartava comida que ainda estava perfeitamente boa pelos nossos padrões desesperados e que ele esvaziava seu lixo na mesma hora todas as noites. Tornei-me uma especialista na economia da sobrevivência. Aprendi quais fazendeiros poderiam trocar vegetais por trabalho. Quais comerciantes poderiam esquecer de contar seu estoque se uma jovem mulher sorrisse para eles do jeito certo. Descobri que informação era tão valiosa quanto comida, menos saber quais estradas estavam livres, quais casas estavam sendo vigiadas, quais soldados tinham saudades de casa suficiente para serem gentis com uma garota que os lembrava de suas irmãs. Mas não era apenas sobre adquirir e trocar. Comecei a ver padrões, oportunidades, fraquezas no sistema que estava tentando nos controlar. O comando de ocupação havia estabelecido uma rotina. Eles coletavam relatórios de inteligência toda terça-feira, conduziam buscas domiciliares às sextas-feiras, rodavam postos de guarda a cada 2 semanas. Eram eficientes, mas eficiência gera previsibilidade. E previsibilidade pode ser explorada. Comecei a ajudar outras famílias, silenciosamente,
cuidadosamente. Deixava comida nas soleiras de casas com crianças pequenas. Sussurrava avisos sobre buscas próximas para mulheres no mercado. Quando o neto da senhora Conte foi detido por estar fora depois do toque de recolher, consegui passar uma mensagem para sua cela através de um guarda que havia se afeiçoado ao meu sorriso e ao meu alemão quebrado cuidadosamente praticado. Meus irmãos começaram a notar a mudança em mim. Marco me observava com uma mistura de admiração e preocupação. Você está diferente, Rosa, disse uma noite enquanto caminhávamos para o poço buscar água. Você está mais dura. O mundo é duro, respondi. Nos adaptamos ou perecemos. Mas e se adaptar-se, nos transformar em pessoas que não reconhecemos? Não tinha resposta para ele. Então, ainda não entendia que ele estava vendo algo que eu não conseguia ver em mim mesma, que na minha luta desesperada para salvar os corpos da minha família, estava lentamente perdendo pedaços da minha alma, que cada aquisição bem-sucedida, cada pequeno engano, cada risco calculado, estava construindo muros ao redor do meu coração, que levariam décadas para derrubar. Antônio, enquanto isso, havia ficado fascinado com minhas transformações. Ele me observava praticar expressões em nosso espelho rachado, aperfeiçoando o olhar de desespero faminto que fazia guardas baixarem suas defesas, ou a expressão de confusão inocente que convencia oficiais de que eu era simples demais para ser uma ameaça. Me ensina, implorou uma tarde, me ensina a ser invisível como você. Não, disse bruscamente, absolutamente não. Mas eu poderia ajudar. Eu poderia. Você poderia se machucar. Virei-me para encará-lo, e vi a mim mesma refletida em seus olhos escuros. Esta irmã que havia se tornado alguém que ele mal reconhecia, alguém mais dura e mais esperta e mais perigosa que a garota que costumava trançar seus cabelos e contar histórias para dormir. Este é meu fardo, Antônio. Deixe-me carregá-lo. O que não disse a ele, o que não podia dizer a nenhum deles, era que estava começando a gostar disso. O perigo, o desafio, o momento quando saía de uma área restrita, com comida escondida nas roupas, e ninguém havia me pegado. Eu era boa na sobrevivência, e ser boa em algo, mesmo algo moralmente complexo, me dava uma sensação de poder que nunca havia sentido antes. Estava me tornando alguém que meu eu mais jovem não teria reconhecido. Alguém que minha família precisava, mas talvez não gostasse. Alguém que estava prestes a conhecer um homem que veria através de todas as minhas fachadas, cuidadosamente construídas, e se apaixonaria pela garota, que eu estava tentando tanto proteger, alguém que estava prestes a descobrir que a coisa mais perigosa que poderia adquirir não era comida ou informação ou esperança, era amor. Viu pela primeira vez em 17 de janeiro de 1944. Lembro-me da data porque era o dia da festa de Santo Antônio Abate, e mamãe havia me mandado à igreja com nossas últimas moedas para acender uma vela por proteção. A manhã estava amargamente fria, com geada cobrindo as pedras do calçamento como diamantes espalhados, e minha respiração formava pequenas nuvens que desapareciam tão rapidamente quanto orações. Ele estava parado perto da fonte na praça, estudando um mapa com o tipo de concentração que sugeria que sua vida dependia de entender cada linha, cada símbolo. À primeira vista, o tomei por outro oficial estrangeiro menos alto, loiro, vestindo o uniforme cinza que havia nos ensinado a todos a desviar o olhar rapidamente. Mas algo me fez parar atrás da esquina da casa do Sr. Benedetti e observá-lo mais cuidadosamente. Seus movimentos estavam errados, cuidadosos demais, conscientes demais. Oficiais estrangeiros caminhavam por nossa vila com a confiança de conquistadores, esperando que o mundo se abrisse diante deles. Este homem se movia como alguém que entendia que estava em território inimigo, como alguém que sabia que sua sobrevivência dependia de não ser notado. Quando ele se virou em direção à igreja, vi seu rosto claramente pela primeira vez, e algo no meu peito esqueceu como bater adequadamente. Ele era bonito, sim, mas não foi sua beleza que me parou. Foram seus olhos. Mesmo à distância, mesmo sombreados pela aba de seu quepe, podia ver que eles carregavam a mesma exaustão, o mesmo medo cuidadosamente controlado, a mesma esperança desesperada que via
em meu próprio reflexo todas as manhãs. Ele não era o que parecia ser. Tinha certeza disso, embora não pudesse explicar como sabia. Algo na postura de seus ombros, na maneira como seu olhar se movia constantemente, avaliando perigos e rotas de fuga. Ele era alguém como eu. Alguém fingindo ser o que não era para sobreviver. Deveria ter ido embora. Todo o instinto que minha família havia desenvolvido no último ano gritava para evitar qualquer contato com soldados uniformizados, independentemente de minhas suspeitas. Mas em vez disso, me vi seguindo-o a uma distância cuidadosa, curiosa sobre este homem que se movia por nossa vila como um fantasma vestindo as roupas de nossos opressores. Ele entrou na igreja de San Giovanni, a mesma igreja onde mais tarde acenderia velas, em sua memória por 70 anos. Esperei vários minutos antes de segui-lo, deslizando pelas pesadas portas de madeira, silenciosamente, como uma sombra. A igreja estava vazia, exceto por ele e o velho padre Francisco, que estava varrendo perto do altar com movimentos tão lentos e deliberados, que parecia uma meditação sobre a passagem do tempo. O soldado, se é que era isso que ele realmente era menos, ficou diante da estátua da Madonna, seu quepe nas mãos, seus lábios se movendo, no que parecia oração. Fingi examinar as estações da cruz pintadas, mas estava observando-o, estudando o perfil que parecia esculpido do mesmo mármore com que papai trabalhava, ouvindo o ritmo de palavras que não conseguia ouvir direito. Quando terminou sua oração e se virou para sair, nossos olhos se encontraram pela primeira vez. O mundo ficou muito parado. Não silencioso menos ainda. Podia ouvir a vassoura do padre Francesco raspando contra o chão de pedra. Ainda podia ouvir o vento balançando as venezianas das janelas da igreja. Mas parado, da maneira que momentos significativos são parados. Como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração para ver o que aconteceria em seguida. Seus olhos eram castanhos. Não o castanho frio da terra de inverno, mas o castanho quente de castanhas assando sobre o fogo. Dos olhos da minha mamãe, quando ela sorria para uma das piadas do Antônio, de segurança e lar. E todas as coisas que tempos difíceis haviam nos ensinado a parar de acreditar. Por talvez 3 segundos, simplesmente nos olhamos. Nesses 3 segundos, aprendi mais sobre ele do que havia descoberto sobre a maioria das pessoas em toda a minha vida. Aprendi que ele estava com medo, mas não envergonhado de seu medo. Aprendi que carregava tristeza, mas não havia deixado que ela o quebrantasse. Aprendi que ele me via, não a garota invisível que havia me treinado para me tornar, mas a pessoa que eu era debaixo de todos os meus disfarces cuidadosos. E aprendi que estava em terrível, maravilhoso e impossível problema. Ele acenou levemente, o tipo de reconhecimento que um estranho poderia dar a outro em um lugar sagrado, e caminhou em direção à porta. Quando passou por mim, murmurou algo em italiano que era quase perfeito, mas carregava o mais leve sotaque que não consegui identificar. Che Dio la benedica, senorina, que Deus a abençoe, senhorita. Depois que ele saiu, fiquei naquela igreja por muito tempo, olhando para o local onde ele havia estado orando, tentando me convencer de que o encontro não havia significado nada, que ele era simplesmente outro soldado passando por nossa vila, que nunca o veria novamente, que o estranho tremor no meu peito era apenas fome, ou frio, ou um medo residual que vinha de estar tão perto de um uniforme, mas sabia que estava mentindo para mim mesma. E quando finalmente saí da igreja e caminhei para casa por ruas que de repente pareciam diferentes, menos mais brilhantes de alguma forma, mais cheias de possibilidade, menos me peguei olhando por cima do ombro, esperando por outro vislumbre de olhos castanhos e orações emprestadas. Vi-o novamente 3 dias depois. Desta vez, ele estava saindo dos correios, se movendo com a mesma consciência cuidadosa que havia primeiro chamado minha atenção. Quando me viu se aproximando com minha cesta de mercado, ele se afastou com cortesia elaborada e tocou a aba de seu quepe. Buongiorno, senorina. Buongiorno, respondi, e então, porque algo em seu rosto convidava a ousadia, acrescentei, lei non é de que, você não é daqui. Não foi uma pergunta. Ele me estudou por um momento e viu fazer o mesmo cálculo que eu estava fazendo. Quanta verdade era segura,
Quanto risco valia a pena correr? Não, disse finalmente. Sono di molto lontano. Sou de muito longe, e ainda assim você reza para nossa Madonna. Um sorriso tocou os cantos de sua boca, menos o primeiro sorriso que eu havia visto em meses, que não estava tingido de desespero ou medo. A Madonna ouve todas as orações, eu acho. Até mesmo de estranhos, especialmente de estranhos, disse, me surpreendendo com minha ousadia. Ela sabe o que significa estar longe de casa. Ficamos ali parados sob a luz do sol de inverno. Duas pessoas que haviam aprendido a não confiar em ninguém, compartilhando um momento de entendimento perfeito. Então ele olhou ao redor, seus instintos se reafirmando, e o momento se fragmentou. Preciso ir, disse. Mas talvez possamos conversar novamente. Se você frequenta a igreja, eu rezo lá às vezes, disse cuidadosamente. Por minha família, por proteção. Proteção é algo de que todos nós precisamos. Ele respondeu. Até nos encontrarmos novamente, que você encontre o que busca. Ele foi embora, mas desta vez notei que tomou o caminho mais longo de volta para onde quer que estivesse hospedado. O caminho que o manteria visível da igreja por vários minutos a mais, como se ele também relutasse em deixar o momento terminar. Naquela noite, fiquei acordado olhando para nosso teto e tentando me convencer de que não estava me apaixonando por um homem, cujo nome eu não sabia, cuja história não podia adivinhar, cuja própria presença em minha vida poderia significar perigo para todos que eu estava lutando para proteger. Mas corações, estava aprendendo. Não escutam a razão. Corações criam sua própria matemática, sua própria lógica, suas próprias certezas perigosas. Quando finalmente adormeci, já havia decidido que encontraria uma razão para visitar a igreja no dia seguinte. E no dia seguinte, e por quantos dias fossem necessários para aprender o nome do homem que havia me olhado como se eu fosse algo mais que apenas mais uma garota tentando sobreviver em tempos difíceis. Seu nome era Klaus Weber, e ele havia abandonado seu posto. Aprendi isso numa manhã de fevereiro, quando o mundo estava branco de neve e negro de possibilidade. Havíamos nos encontrado em segredo por 3 semanas, encontros breves na igreja, conversas sussurradas perto do antigo moinho de oliveira. Momentos roubados, que pareciam pequenos milagres em um mundo que havia esquecido como ser gentil. Ele havia nascido na Áustria, mas foi criado no norte da Itália por sua mãe italiana, depois que seu pai morreu no conflito anterior. Quando os militares de sua terra natal vieram recrutar, Klaus havia sentido a atração do país de seu pai, a promessa de propósito e fraternidade, e uma chance de fazer algo significativo de sua vida. Mas a realidade do serviço militar, menos as vilas ocupadas, as famílias separadas, a erosão lenta de tudo em que acreditava sobre honra e dever, havia eventualmente quebrado algo essencial dentro dele. Não podia mais fazer parte disso, me disse enquanto ficávamos parados nas ruínas da antiga torre de vigia com vista para nosso vale. Não podia acordar mais uma manhã sabendo que estava ajudando a controlar o mundo em vez de protegê-lo. Então ele havia se afastado. Não dramaticamente, não em um momento de grande rebelião, mas silenciosamente, cuidadosamente, metodicamente. Havia se voluntariado para uma missão de reconhecimento nas montanhas. E então simplesmente nunca retornou. Seus oficiais comandantes presumiram que havia sido perdido para os partisãos. Seus companheiros soldados o lamentaram como uma vítima dos problemas, e Klaus Weber, oficialmente desaparecido, começou o delicado trabalho de aprender como viver. Ele havia sobrevivido movendo-se de vila em vila, trabalhando em empregos ocasionais para fazendeiros que precisavam de ajuda, mas não faziam muitas perguntas, dormindo em celeiros e edifícios abandonados, lentamente fazendo seu caminho para o sul, em direção ao território aliado. Nossa vila deveria ser uma parada breve, um lugar para descansar por alguns dias antes de continuar sua jornada. Mas então ele havia me visto na igreja e tudo havia mudado. Deveria ter continuado caminhando, disse, sua respiração formando nuvens no ar frio. Deveria ter partido no dia seguinte. Mas não consegui. Pela primeira vez em 2 anos, havia encontrado alguém que olhava para mim e via um homem em vez de um uniforme. Alguém que não tinha medo quando eu sorria. Eu entendia.
Por meses, havia estado tão focada na sobrevivência que havia esquecido como era ser jovem, ser desejada, ser vista como mais que apenas uma provedora e protetora para minha família. Com Klaus, redescobri partes de mim que pensei que haviam se perdido para sempre. Quando ele olhava para mim, eu não era a mulher dura e calculista que adquiria comida e manipulava soldados. Eu era simplesmente Rosa menos 20 anos, viva, capaz de ser amada. Começamos a nos encontrar a cada poucos dias. Sempre cuidadosamente, sempre com precauções elaboradas, ele deixava mensagens para mim, escondidas numa rachadura na parede atrás da igreja. Eu sinalizava horários seguros de encontro, pendurando meu chale azul no varal em padrões específicos. Desenvolvemos nossa própria linguagem de sobrevivência, nosso próprio código que nos permitia amar um ao outro sem colocar um ao outro em perigo. Mas em março a situação em nossa vila havia se tornado desesperadora. A comida estava mais escassa que nunca. Patrulhas estrangeiras haviam aumentado em resposta ao aumento da atividade de resistência nas montanhas. 3 jovens de vilas vizinhas haviam sido levados por atividades suspeitas. As paredes estavam se fechando ao redor de todos nós. E então, Antônio desapareceu. Ele havia ido ao mercado como fazia a cada poucos dias, carregando nossos cartões de racionamento e o pouco dinheiro que papai havia ganhado com seu trabalho. Quando não retornou até a noite, tentamos nos convencer de que havia simplesmente encontrado alguma oportunidade. Talvez trabalho com um dos fazendeiros. Talvez uma chance de trocar por comida extra que requeria uma viagem de uma noite. Mas quando a manhã chegou e ainda não havia sinal dele, nós sabíamos. Marco queria ir imediatamente ao comando oficial para perguntar sobre ele, mas papai segurou seu braço. Eles perguntarão por que pensamos que eles o têm, disse. Eles vão querer saber o que ele estava fazendo que poderia ter atraído a atenção deles. Então eles terão todos nós. Esperamos por 3 dias, esperamos, ouvindo cada passo em nossa rua, observando cada sombra que poderia ser. Antônio retornando para casa. Mamãe parou de comer completamente. Papai envelheceu 10 anos em 3 dias. Marco começou a fazer planos selvagens e desesperados que o teriam machucado e não realizado nada. E eu fui a Klaus. Encontrei-o em nosso local de encontro usual perto do antigo moinho. E quando ele viu meu rosto, imediatamente soube que tudo havia mudado. Contei a ele sobre Antônio, sobre nosso medo, sobre nossa impotência. Enquanto falava, observei sua expressão mudar de preocupação para algo mais profundo, algo que parecia culpa e cálculo e uma resolução crescente. Acho que sei onde ele está, disse finalmente. Há uma instalação de detenção cerca de 20 quilômetros ao norte daqui. Eles levam jovens que são suspeitos de simpatias pela resistência. Para interrogatório, você pode descobrir com certeza. Você pode, Rosa. Ele segurou minhas mãos nas suas, e senti o quanto estavam tremendo. Escute-me cuidadosamente. Posso ajudar seu irmão. Ainda tenho meus papéis, meu uniforme. Posso entrar naquela instalação, descobrir se ele está lá, possivelmente até mesmo arranjar sua liberação. Mas se eu fizer isso, nunca mais poderei voltar aqui. Muitas pessoas me verão, se lembrarão de mim, minha identidade será comprometida. Terei que continuar me movendo, continuar correndo, talvez para sempre. Olhei fixamente para ele, entendendo lentamente. Ele estava oferecendo salvar meu irmão, ao custo de perdermos um ao outro. Ele estava oferecendo desistir da primeira felicidade que havia encontrado em anos, pelo bem de um garoto que nunca havia conhecido, porque esse garoto era importante para mim. Você faria isso? Sussurrei. Você sacrificaria tudo pela minha família? Eu sacrificaria tudo por você. Ele respondeu. Mas, Rosa, você precisa entender o que isso significa. Se eu fizer isso, talvez nunca nos vejamos novamente. E não há garantias. Posso conseguir ajudar Antônio, ou posso simplesmente desaparecer na mesma escuridão que o levou. Isto poderia ser um adeus para sempre. Pensei no meu irmãozinho, provavelmente com frio e assustado, e se perguntando por que sua família não havia vindo buscá-lo. Pensei nos meus pais, lentamente morrendo de preocupação e impotência. Pensei nos planos desesperados do Marco, e como eles terminariam em tragédia para todos nós.
E então pensei em Klaus, este homem que havia me encontrado em um mundo conturbado e me oferecido amor quando eu havia esquecido como o amor se sentia. Este homem que estava disposto a arriscar tudo por pessoas que mal conhecia, porque me amar significava amar as pessoas que eu amava. A escolha era impossível. Salvar meu irmão e perder meu coração, ou manter meu coração e arriscar perder meu irmão para sempre. Mas quando olhei nos olhos castanhos do Klaus, percebi que não havia escolha alguma. A família vinha primeiro. Tinha que vir. Era a única matemática de sobrevivência que fazia sentido. Vá, disse, embora a palavra parecesse estar rasgando algo vital dentro do meu peito. Encontre Antônio, trago para casa se puder. E Klaus estendi a mão para tocar seu rosto, memorizando a sensação de sua pele contra minha palma. Aconteça o que acontecer, saiba que essas semanas com você foram as mais belas da minha vida. Ele me beijou então, ali perto do antigo moinho, com a neve caindo ao nosso redor como lágrimas, e provei a Deus no sal em seus lábios. Klaus partiu naquela noite, e por 5 dias não ouvi nada. Nenhuma palavra sobre Antônio, nenhum sinal de que Klaus havia existido, exceto pela dor no meu peito que parecia uma ferida física. No 6º dia, Antônio voltou para casa. Ele estava mais magro, mais pálido, marcado pelo medo e exaustão, mas estava vivo. Havia sido liberado, disse, por um oficial estrangeiro que alegou ter havido um erro em sua detenção, que ele era claramente jovem e inocente demais para estar envolvido com atividades de resistência. O oficial havia até mesmo providenciado o transporte parte do caminho para casa. Antônio nunca viu o rosto do Klaus claramente, nunca soube seu nome. Mas eu sabia que em algum lugar por aí, o homem que eu amava ainda estava correndo, ainda sobrevivendo, carregando a memória de nosso amor impossível enquanto desaparecia na história. Por 70 anos, contei a todos que Antônio teve sorte, que algum oficial anônimo havia mostrado misericórdia inesperada. Minha família sobreviveu ao período difícil. Reconstruímos nossas vidas. Marco se tornou o médico com que sonhava. Antônio se casou com sua namorada de infância e me deu lindos netos. Papai viveu para ver a paz retornar às nossas montanhas. Mas todo dia 15 de setembro, o aniversário do dia em que Klaus e eu conversamos pela primeira vez na igreja, menos acendo uma vela, e me lembro, imaginei 1000 vidas diferentes para ele. Imaginei-o envelhecendo na América do Sul, na Austrália, em alguma pequena cidade americana onde ninguém faz muitas perguntas sobre sotaques ou as sombras que às vezes cruzam o rosto de um homem quando ele ouve certas músicas no rádio. Casei-me eventualmente, um bom homem chamado Franco que me amou profundamente e nunca perguntou por que eu às vezes olhava para as montanhas com lágrimas nos olhos. Tivemos 2 filhos juntos, e fui uma esposa fiel por 43 anos, até que a doença o levou. Mas mesmo Franco sabia, eu acho, que havia uma câmara em meu coração, que ele nunca poderia entrar. Um quarto onde eu mantinha velas acesas para um fantasma com olhos castanhos e mãos gentis. Meus filhos cresceram, se mudaram, começaram famílias próprias. Meus netos visitavam cada vez menos conforme os anos passavam, e eu me tornava apenas mais uma velha com histórias que eles haviam ouvido muitas vezes. Aceitei isso. É o jeito do mundo. Os jovens devem criar suas próprias aventuras, seus próprios amores, seus próprios segredos para carregar, mas mês passado, algo extraordinário aconteceu. Eu estava no mercado movendo-me lentamente entre as bancas com minha cesta e minha bengala, quando um jovem se aproximou de mim. Ele tinha talvez 30 anos, com cabelos escuros e olhos inteligentes, e quando sorriu para mim, senti um estranho tremor de reconhecimento. "Escuse, senhora", disse educadamente. "A senhora é Rosa Benedetti? Rosa que vivia aqui durante os tempos difíceis?" "Sou", respondi, estudando seu rosto mais cuidadosamente. Havia algo familiar na forma de seu nariz, na maneira como segurava os ombros. "Meu nome é Michael Weber", disse. "Sou do Canadá agora. Mas meu avô?"
Meu avô era originalmente da Áustria. Ele me contou muitas histórias antes de partir, e uma delas era sobre uma corajosa garota italiana chamada Rosa, que salvou a vida dele. E a vida do irmão dela, durante aqueles anos desafiadores, o barulho do mercado desapareceu. O mundo ficou muito parado, do jeito que havia ficado naquele primeiro dia na igreja quando Klaus e eu nos olhamos e tudo mudou. Seu avô, sussurrei, Klaus Weber. Ele viveu até os 87 anos. Tornou-se professor em Toronto Cassusei com minha avó Sara, teve 3 filhos, mas nunca esqueceu a Itália, nunca esqueceu uma garota chamada Rosa que lhe ensinou que o amor valia qualquer sacrifício. Minha bengala bateu nas pedras do calçamento, mas Michael segurou meu braço antes que eu pudesse cair. Ele queria que eu te encontrasse, continuou, sua voz gentil. Ele passou anos tentando descobrir o que aconteceu com você, mas era difícil. Nomes diferentes, registros diferentes. Ele só soube seu sobrenome através de seu irmão. E há muitos Benedettis na Itália. Mas quando estava partindo, fez-me prometer que continuaria procurando. Ele queria que você soubesse que nunca parou de te amar. Que você foi a luz que o carregou através de todos os anos escuros que se seguiram. De seu casaco, Michael produziu um envelope amarelado pela idade. Na frente, numa caligrafia que reconheci tão claramente quanto a minha própria, estava escrito, para Rosa, se puder ser encontrada, se ela se lembra, se ainda acende velas. Dentro havia uma carta, escrita no italiano cuidadoso que Klaus havia aprendido de sua mãe. E com ela, uma fotografia, a mesma fotografia que carreguei em meu próprio coração por 70 anos, Klaus e eu perto do antigo moinho, tirada por Antônio com uma câmera antiga apenas dias antes de tudo mudar. Sempre pensei que estava perdida para sempre quando Klaus desapareceu. Ele carregou isso consigo sempre, disse Michael, e deixou instruções. Se você fosse encontrada, se estivesse disposta, eu deveria te dizer algo mais. Olhei para este jovem, que tinha os olhos de seu avô, este mensageiro de um amor que pensei ter terminado 70 anos atrás. Há uma casa, disse Michael silenciosamente, nas montanhas fora de Toronto. Klaus a construiu sozinho, depois que os problemas terminaram. E a deixou para mim. Mas ele sempre disse que foi feita para 2 pessoas, que se sentia vazia com apenas uma. Ele queria que você soubesse que ainda há um lugar para você lá, se quiser. Que o amor não termina só porque o tempo passa. Tenho 89 anos. Meus filhos cresceram, meu marido se foi, minha vila se tornou um lugar para turistas em vez de famílias. Pensei que minha história estava terminada, que todas as minhas grandes aventuras estavam para trás. Mas enquanto me sento aqui esta noite, fazendo uma pequena mala com meus poucos pertences preciosos, percebo que o amor escreve seus próprios finais, que algumas histórias não terminam com adeus, mas com até nos encontrarmos novamente, que uma mulher pode ter 89 anos e ainda ter coragem para seguir seu coração, através de um oceano em direção à memória de olhos castanhos e promessas impossíveis. Amanhã, vou para o Canadá. Amanhã, verei a casa que Klaus construiu para nós, a vida que ele imaginou que poderíamos ter compartilhado. Conhecerei seus filhos e netos, esta família que cresceu do amor que plantamos num inverno italiano conturbado. E talvez, se a Madonna ainda escutar as orações de velhas esperançosas, eu o sentirei lá. Nos quartos que ele construiu com suas próprias mãos, no jardim que ele plantou com flores que florescem em cores italianas, nos espaços que ele manteve vazios, todos esses anos, esperando por um amor que começou na escuridão e finalmente está voltando para casa para a luz. Eles nunca saberão como eu realmente sobrevivi àqueles anos difíceis, mas agora finalmente posso contar a eles sobre o homem que amei em silêncio por 7 décadas. O homem que salvou meu irmão, que salvou minha família, que me salvou de me tornar alguém que eu não teria reconhecido. O homem que me ensinou que mesmo em tempos conturbados, mesmo no medo, mesmo quando o mundo está mudando, o amor encontra um caminho.